para um pescador. Eles já tinham lidado com isso antes. E o texto, ele descreve bem que eles despedem a multidão e seguem em frente. Só que surgiu um grande temporal de vento. A palavra para o Evangelho de Lucas é a mesma palavra, o mesmo radical para o que nós hoje chamamos de abalos sísmicos. Ali ele vai falar que a palavra, ele utiliza a palavra no grego, sismos, para falar, olha, era um temporal diferente. A gente nunca tinha visto isso. Nós, que estávamos cercados de pescadores, nunca havíamos enfrentado uma dificuldade como essa em meio ao mar. Nunca. A ponto das ondas estarem cobrindo o barco, elas se arremessavam contra o barco. Algumas versões vão falar que o barco estava a sossobar, ele estava prestes a afundar, as águas estavam entrando dentro do barco. E você pode imaginar que ao começar essa tempestade, eles pensaram assim, não, é só apertar aqui essa corda, é só soltar. Eu estou imaginando essa vela, solta, deixa o barco mais leve, aperte aqui, veja na proa, veja na popa, mexa aqui na esquerda, na direita, resolve isso, resolve aquilo. Talvez Pedro, que era o mais impossível, começou a dar ordens para os discípulos, resolve isso, resolve aquilo, e a tempestade começou, e eles talvez tentaram ali encontrar uma solução, só que o texto bíblico disse, e em Lucas ele fala justamente, e utiliza essa expressão para falar de um grande terremoto, fala que o barco estava quase afundando. Jesus, que deu a ordem, se encontrava aonde nessa confusão toda? Dormindo, né, na popa do travesseiro, ou melhor, isso, na polpa sobre um travesseiro. Eu, quando era mais novo, meus pais diziam, você não escutou ontem, a gente sempre morou em comunidade, em favela, né? Você não escutou ontem um tiroteio aqui perto? Eu falei, pai, não escutei nada. E você não escutou ontem isso, isso, isso? Não escutei nada. Como é que você pode não escutar nada? Caramba, eu mal consigo dormir, meu pai falava. Eu falava assim, pai, acho que é porque eu não pago nenhuma conta ainda. Quando eu começar a pagar, ter que acordar cedo para trabalhar, aí eu vou começar a aprender e ouvir as coisas. Jesus estava dormindo tranquilamente, nada o incomodava. Estava ali pleno dormindo. E aquilo desesperou os discípulos. Eles que estavam tentando dar o jeitinho dele, provavelmente, o jeitinho de cada um deles, chegou um momento que eles falaram assim, agora a conta não está conseguindo ser resolvida. A gente precisa de alguém. E nesse barco tem alguém que deu a ordem. Você imaginou? Talvez eles estavam ali tateando, palmeando a solução, uma escuridão, vento, chuva, onda, tudo isso acontecendo, talvez uma gritaria, e aí um discípulo, outro palmeando, tateando, encosta em alguém, percebe que no meio dessa confusão toda, tem um que não está trabalhando, que não quer ser parte da solução. Jesus estava dormindo. Isso revolta os discípulos, a ponto de acordarem em Cristo e perguntarem assim, ei, Jesus, mestre, você estava agorinha ensinando, mestre, professor, você não se importa com a nossa vida? Você não se importa que pereçamos? Você não está preocupado com o nosso bem-estar? Você não está preocupado com a nossa felicidade? Olha ao seu redor, tudo está desmoronando. A chuva está tomando tudo, os ventos estão levando tudo, e o Senhor não se importa com isso? Eu disse, existe um jogo de ordens e perguntas. A primeira ordem foi, vamos para a outra margem. A primeira pergunta dos discípulos foi, você, mestre, não se importa que pereçamos? Não está preocupado com a nossa vida? É bem verdade que muitas vezes, em algum momento da nossa vida, da sua vida, você já fez essa pergunta a Cristo. Talvez não objetiva ou direta como os discípulos, mas a gente às vezes pergunta por quê? Por que agora? Por que comigo? O Senhor não se importa? Por que me deu nas mãos e ao mesmo tempo tirou delas? Às vezes, as tempestades que se aproximam da nossa vida ou que se arremessam contra a nossa vida, contra a nossa integridade, nosso bem-estar, a nossa família, o nosso casamento, elas nos fazem perguntar, né? Deus, o Senhor não se importa? Eu tenho certeza, Wesley, Naara, porque eu acompanhei, que em alguns momentos vocês talvez balbuciaram essas palavras ou pensaram nisso. Assim como eu tenho certeza, pai, mãe, dona Lúcia, vocês perguntaram, poxa Deus, é o primeiro filho, sonhamos tanto com isso, o Senhor não se importa?
Por que permitiu que isso acontecesse, que as coisas saíssem dessa maneira? Quando algumas ondas se arremessam contra o nosso barco e nós procuramos, através dos nossos esforços, segurar o timão, manusear alguns objetos e resolver as coisas, e elas não dão certo, a gente coloca muitas vezes esse peso ou essa dúvida, todas essas questões que estão ali envolvidas em Deus. Ao mesmo tempo que isso é algo comum do ser humano, porque nós somos dessa maneira, isso deve gerar em nós algumas perguntas ou algumas soluções e consequências para a nossa dúvida, para a nossa fé. A verdade é que Cristo, ao ser despertado dessa maneira, no verso 39, ele repreende o vento e acalma o mar, dizendo: acalme-se, fique quieto. A primeira ordem era: vamos para outra margem. A primeira pergunta dos discípulos: não se importa que pereçamos. A segunda ordem também de Cristo é: vento e mar, acalmem-se, fiquem quietos. E aí, os discípulos, depois de verem o mar se acalmar, o vento se aquietar, os discípulos perguntaram, ou melhor, Cristo Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? A primeira pergunta era dos discípulos: não se importa com a nossa vida, não se importa que pereçamos. Cristo dá uma ordem ao vento e ao mar: acalme-se, fique quieto. A segunda pergunta é feita por Cristo: como vocês ainda são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Vocês já viram tantas coisas, como ainda não conseguem crer em mim que estou aqui com vocês? O mesmo Cristo que deu a ordem para atravessar a margem, que deu a ordem ao vento e ao mar, esse mesmo Cristo é capaz de solucionar os problemas. E aqui em Cristo nós aprendemos uma grande alternativa para as nossas dificuldades, para as nossas tempestades. Difícil, porém real. Quando elas se arremessam contra o barco da nossa vida, contra a embarcação da nossa vida, talvez a melhor solução, a alternativa, seja justamente descansar em Deus. Cristo Jesus dormia porque estava cansado, sim, mas ele estava descansando no Pai naquele momento. Aqui existe a grande solução para muitos dos nossos problemas. E quão difícil é, concordem comigo, e eu sei que vocês concordam, descansar em Deus quando a gente não vê as coisas caminhando numa direção de solução. Você pensa assim: não, eu sei que o tempo vai resolver, que a gente tem que ter fé, mas não há nada que eu precise fazer, não há nada que esteja ao meu alcance, não tem nada que eu possa me inclinar a realizar e apressar ou solucionar mais rápido. Eu sei que Deus tem o tempo dele, mas eu não aguento esperar. E nós somos ansiosos por natureza. Mas Jesus no barco está descansando não só do seu cansaço físico, mas também estava nos ensinando a aprender ou a desenvolver a confiança de descansar no Pai. Ele acalmou o vento e o mar porque ele deu uma ordem: nós vamos para outra margem. Vamos para outra margem. Ainda que o barco se encha d'água, vocês vão comigo para outra margem. E aqui no final, para encerrarmos as nossas considerações, o verso 41 diz que aqueles que estavam presenciando esse milagre diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você talvez já tenha lido um livro na Bíblia chamado Jonas. E o livro de Jonas, ele termina de que maneira? Quero ver se vocês lembram. De que maneira o livro termina? Tem uma ideia, pai? Nínive, nada a ver com nada, errou. O livro de Jonas termina com uma pergunta. Toda vez que o texto bíblico faz uma pergunta que não existe uma resposta na sequência, essa pergunta, na verdade, precisa ser respondida por você que está lendo, por cada um de nós. Os discípulos perguntaram: quem que é esse que até o vento e o mar obedecem? Essa pergunta não precisa dar a resposta de Pedro, por mais que ele tivesse dado no passado. Essa pergunta não precisa da resposta de Tiago, de João, não precisa do primeiro leitor da Bíblia, ou do leitor do primeiro século, do terceiro, quarto. Essa pergunta precisa da sua resposta. E ela é insubstituível.
ela só é sua. Ninguém mais pode responder por você. A resposta do seu esposo não serve para você. A resposta da sua esposa não serve para você. A sua resposta não serve para o seu filho. É bem verdade que nos momentos de dificuldade nós aprendemos mais sobre Deus. Talvez a semelhança de Cristo, nós aprendemos a descansar em Deus. Mas nós aprendemos algumas coisas, até porque o sofrimento ele é pedagógico. Wesley e Nara, eu acompanhei vocês. Em um dos momentos, irmãos, o meu irmão estava muito apreensivo com a cirurgia. Falei, cara, olha, o que eu tenho para dizer para você é isso, se vocês sabem bem, é um ditado popular, santo de casa geralmente não faz milagre, né? E eu falei assim, ele sabe que eu sou pastor, mas eu sou o irmão mais novo dele, né? E eu já tomei muitos pedalas dele, então, eu falei, Wesley, olha, é isso. Não, irmão, eu sei. Depois de um tempo, pedi para um pastor amigo meu ligar para ele, orou com ele, conversou com ele, acalmou o coração. Nas dificuldades na área, eu sei que foram momentos que você talvez batalhou com Deus. Meu irmão me dizia que você não saía de perto do hospital, nem de perto da criança. Wesley, sei que vocês enfrentaram. Me coloco um pouco no lugar deles, porque meu irmão parece um pouco comigo, ainda que, se vocês nos verem falando, ele é bem diferente. Eu sou mais oferecido, igual meu pai, meu irmão é mais fechado, igual minha mãe. Mas é o nosso sonho ter uma família e ter um filho. E imagine Deus te dar essa bênção, mas permitir que você enfrente algumas tempestades logo no início de uma vida tão indefesa, que já está até dormindo, que chora quando vê o tio, não sei se é porque é careca ou se é barbudo, mas chora. Consegui uma fotinha com ele hoje. Imagine Deus lhe permitir receber talvez o seu maior sonho em suas mãos e isso começar a receber algumas gotas de água, um forte temporal ameaçar, as ondas se arremessarem contra essa pequena embarcação, encher este naviozinho de água, e tudo isso você se pergunta, o Senhor não se importa? A verdade é que essa história, Wesley, na área, precisa nos ensinar primeiro a vocês, que são os pais dessa criança, a responder esta pergunta: quem é Jesus? Eu sou o capelão do Colégio Adventista da Tijuca, onde eu atuo, no Rio de Janeiro, e eu já falei diversas vezes para os meus alunos que a principal resposta que nós devemos dar às nossas perguntas existenciais é justamente a conseguir responder quem é Cristo para a gente ou para você. Muitos procuram encontrar as respostas para as suas perguntas, para as suas dúvidas, para as suas inquietações em realizações, em conquistas, em projetos, e não há nada de errado em realizar, conquistar ou até mesmo projetar. Mas a principal motivação da nossa vida neste mundo é conseguir responder quem é Jesus para a gente. E após responder, viver por Ele e por essa resposta. Por isso, Wesley, Nara, em meio a essa dificuldade, eu espero que vocês tenham aprendido a tentar, a esquadrinhar uma resposta. Porque ainda que vocês se esforcem muito, igreja também, que você se esforce muito para responder, a sua resposta continuará sendo pequena em comparação àquele que é transcendente. Nós vamos buscar responder, você vai tentar, e a tentativa deve existir, mas sua resposta nunca estará próxima daquele que tudo fez, tudo criou e tem poder para acalmar o vento e o mar. Ainda assim, Wesley, na área, eu espero que em meio a essa dificuldade, vocês tenham aprendido um pouco mais sobre Deus. Um Deus que ama, que é misericordioso, que é cuidadoso e que deseja o melhor, não só para a vida de vocês, mas também para a vida do Tyler. Pai, mãe, dona Lúcia, eu sei que dias difíceis foram vividos por cada um de vocês. Uns sofrem mais, na verdade todos sofreram, mas uns deixam parecer mais, outros menos. Mas eu espero, pai, mãe, dona Lúcia, que enquanto as ondas se arremessavam contra o barco, vocês tinham certeza que quem estava dentro dele era a pessoa de Jesus Cristo. E ele mandou ir à outra margem. É só o início de uma viagem que, em nome de Jesus, culminará na eternidade. Mas até lá, Wesley, Naara, Lúcia, Érica, Newton, vocês têm a tarefa
de responder essa pergunta. E enquanto respondem, auxiliar o pequeno Tyler a responder ela. Entendeu, pai? Entendeu? Eu também, pai, é isso aí. Entendeu, mãe? Essa pergunta tem que ser sua. Não dá para transpor para ele, Wesley. Mas talvez o maior legado que você pode deixar para o Tyler é justamente ensiná-lo a responder todos os dias quem é Jesus para ele. Igreja, em algum momento, o barco encheu d'água, sim ou não? Aí talvez você está chegando aqui falando assim, pastor, não só encheu em algum momento, como eu ainda estou catando aqui um balde, tirando a água de dentro do barco, está difícil, estou tomando uns caldos aqui. Eu entendo. Mas o Deus que te ordenou ir em frente é o mesmo que irá acalmar a tempestade e o mar. Creiam nisso. Pastor, é muito bonito a teoria, mas é difícil viver. Eu concordo. Eu tive, há pouco tempo atrás, algumas dificuldades em minha vida. E eu liguei para um pastor amigo meu e eu falei assim, olha, Cleiton, é difícil para mim por causa disso. Aí ele falou assim, mas o que Deus lhe pede? Eu falei assim, eu sei o que Deus me pede. Mas existe um abismo colossal entre a teoria e a prática. A teoria eu domino, eu estou entendendo o que ele me pede, perdão, isso, aquilo. Tá tranquilo, Cleiton, mas agora eu estou vivendo a prática. Ele riu, com aquela habilidade que um pastor que tem mais tempo de ministério possui. Ele me falou assim, filho, é verdade, mas não há nada mais gostoso do que passar pela prática com Deus. O barco enche d'água, as ondas assustam, mas aquele Deus que deu a ordem para atravessar é o mesmo que garantirá a segurança e a tranquilidade da viagem. Porque Ele está dentro da embarcação. Está cheio d'água aí o seu barco? Descanse em Deus, porque dentro dele vai o nosso capitão, Cristo Jesus. Por isso eu gostaria que hoje você saísse daqui tendo uma alternativa de resposta. Que você esquadrinhasse uma, ou que auxiliasse alguém a esquadrinhar essa resposta. Jesus, ele precisa ser alguém na sua vida, precisa ter uma resposta na sua vida. Eu espero que hoje você tenha saído com essa pergunta sendo feita e provocado a encontrar uma resposta. Nesse momento eu queria pedir, prefere fazer música agora e depois orar com ele? Eu que sei, mas eu não sei o que eu sei. Estou contando com vocês. Prefere cantar agora? Ou prefere dar ele para alguém aí? Tá. Então eles vão cantar agora, em gratidão. Já antecipo, não sei se eu posso, nós vamos ter aqui na sequência, eu falei com meu irmão, se você está grato, alguém tem que perceber isso. Então vai ter uma comidinha ali fora, não é isso, Ashley? Então, eles vão cantar. No final eu gostaria de chamar aqui o pai, a mãe, os avós, para a gente orar aqui com ele mais uma vez, tá bem? Chamar também a pessoa do pastor. Eu faço uma oração, o senhor faz outra depois, pode ser? Boa noite, igreja. A música que a gente preparou é pelo nosso pequeno. Eu já quero chorar antes de cantar, mas que Deus tenha misericórdia. Mas é uma expressão do amor que a gente tem pela a nossa maior riqueza que recebemos de Deus. Naquele momento em que vi teus olhos, ao
algo surpreendente aconteceu. Naquele momento eu já sabia que Deus te criou para ser meu. Coisas de filme, livros, conto de fadas, meu coração já era seu, e nenhuma dúvida eu sentia. Deus te criou para ser meu. Por tantas noites eu orei, ó meu Senhor, me traga alguém pra caminhar comigo nesta vida. Por tantas noites eu clamei, ó meu Senhor, quero alguém pra eu dividir a minha vida. E você chegou e eu te amei. Amei, amei, amei você, e você chegou e eu te amei. Amei, amei, amei você. Por tantas noites eu orei, ó meu Senhor, quero alguém pra caminhar comigo nesta vida. Por tantas noites eu clamei, ó meu Senhor, me traga alguém pra eu dividir a minha vida. E você chegou e eu te amei. Amei, amei, amei você, e você chegou e eu te amei. Amei, amei, amei você. Então, queria convidar aqui o avô, a avó, a outra avó, o Tyler, que está na neneca dele. Se dorme agora, você já sabe que de noite, quem não dorme somos nós, né? Mas também queria chamar o pastor, então, convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos aqui à frente, se for possível, ajoelhar, tá? E vem aqui à frente, pastor. Eu vou fazer uma primeira oração pelo culto, de maneira especial, por vocês. Vou direcionar o restante dela, à família, ao bebê, e aí eu passo a liberdade da oração para o pastor. Pode ser? Então, vamos nos ajoelhar aqui. A igreja pode ficar em pé. A senhora não precisa não. Tá? Oremos.
Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque em meio às tempestades da nossa vida, nós podemos descansar em Cristo, em Deus, a semelhança de Jesus quando esteve neste mundo, ó Pai. Obrigado porque o mesmo Deus que nos ordena atravessar a outra margem é um Deus que permanece conosco no barco. Ainda que os nossos olhos ou as nossas mãos duvidem se Ele está prestando atenção, se Ele se importa, nós temos absoluta certeza, através do texto bíblico, também de tantos testemunhos, que o Senhor permanece conosco na embarcação. Não permita, ó Pai, que os respingos da vida, que as ondas das dificuldades, que os ventos que muitas vezes são ensurdecedores, nos façam virar as costas ao Senhor ou nos distanciar daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Que mesmo em meio às dificuldades, a nossa fé possa estar firme nas mãos daquele que comanda a nossa embarcação. Agradeço, ó Pai, porque de uma maneira sobrenatural o Teu Santo Espírito conduz a vida de cada um que aqui está. E conduziu também a vida do meu irmão, da Naara e do meu sobrinho, ó Pai. Que o Senhor receba a nossa gratidão, pois ela é real em nosso coração e muitas vezes não sabemos externar, mas parte da manifestação dela é este culto, é o que esta família pensou, planejou para reconhecer as bênçãos, as dádivas e o dom da vida que o Senhor proporcionou ao Tyler. Abençoe aos avós, que o Senhor dê a eles sabedoria do céu, que eles possam ser aqueles avós maravilhosos que a gente guarda memórias, lembranças, que eles sejam revestidos por Ti de amor, carinho, cuidado, sabedoria, para que o Tyler seja cercado em um lar repleto dessas bênçãos, ó Pai. Também te peço de maneira especial que o Senhor continue conduzindo a família do meu irmão, a Naara, o Wesley, o Tyler, de maneira mais particular e íntima. Eles estão aqui nessa cidade. Louva o Teu nome porque essa igreja o abraçou essa família, o pastor abraçou essa família. Agradeço porque a Tua palavra diz que nós estamos entre irmãos e de fato eles se manifestaram aqui, dando cuidado, suporte e estando presentes quando eu, minha mãe, meu pai, a dona Lúcia não conseguem, ó Pai. Obrigado por isso. Guie o meu irmão nessa tarefa de ser um pai honroso, um esposo digno. Guie a Naara mais uma vez na missão de ser uma mãe carinhosa, afetuosa, forte. Que o Tyler cresça repleto de exemplos de pessoas que servem a Ti e que já encontraram a resposta para a pergunta: quem é Jesus? Por isso, Senhor, nós oramos e clamamos essas bênçãos e elevamos a Ti a nossa gratidão, porque reconhecemos que o Senhor, sim, na nossa vida, é dono de todas as coisas, mantenedor, cuidador, que o Senhor se importa com a nossa vida, que o Senhor se importa com as nossas lágrimas, com a nossa tempestade e deseja, sim, de fato, acalmar o nosso coração, o vento e o mar. Por isso, Senhor, eu entrego mais uma vez cada um que aqui está e essa família em Tuas mãos. Pai querido, nosso coração é de gratidão nesta noite. Por muitas vezes nós oramos, esta igreja orou por essa família. Oramos pelo pequeno Tyler, para que o Senhor desse a ele a cura. E o Senhor fez na vida dele um grande milagre. E é por isso que estamos aqui nesta noite, Senhor. Estamos aqui para agradecer-te. Agradecer-te porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, e o Senhor se inclina para ouvir a oração dos Teus filhos. Continua, Deus, cuidando desta família. Abençoa-os, guarda-os. O Tyler agora vai crescer. Que ele cresça em sabedoria e graça diante do Senhor e diante de todos nós. Que ele seja um testemunho vivo da Tua existência, do Teu cuidado e do Teu amor. Fica conosco, ó Deus, guarda-nos, protege-nos e salva-nos. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Wesley quer falar alguma coisa? Não? Então vai ter uma comidinha aí, certo? Aonde? Lá fora, né? Tá certo. Deus abençoe vocês, tenham um bom restante de noite e que vocês consigam responder essa pergunta: quem é Jesus na vida de vocês? E essa família tem uma resposta ensaiada, que vocês também ensaiem em todas as suas vidas. Fiquem com Deus, uma boa noite.